Aleluia. Pai do Senhor, amém, irmãos? Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor? Diga graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Fala assim, o Senhor é bom. Você consegue falar isso bem forte? Fala assim, a sua misericórdia. Fala assim, dura e reina para sempre. Graças a Deus, aleluia. Consegue olhar para o seu irmão e falar, que bom que você está aqui nessa noite. Fala para você, é bom te ver aqui. Aleluia, irmãos. Como é bom ver vocês aqui. O pessoal eu vi lá na internet, tem pessoas aí que estão conectadas com a gente aí, de fora do país, aqui, do Brasil. E eu quero agradecer pela vida de cada um que está lá nos assistindo, que tem nos acompanhado lá de fora aqui do Brasil. Que Deus abençoe. Quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida nessa noite. Domingo passado nós pregamos sobre decisão, amém, irmãos? Quem estava aí? Deus abençoe, seu Omar, em nome de Jesus. Quem estava aí domingo passado e pegou a palavra sobre decisão? Se você não estava aí, você precisa se conectar com essa palavra nesse ano, porque é uma palavra, fala comigo, poderosa. Deus nos ensinou de maneira prática e poderosa a decidir algumas coisas, sim ou não? E aí aquela palavra, ela é um divisor de águas nesse ano 2024. Nós temos aprendido muito até aqui. Deus tem nos ensinado que esse ano é ano de acessar, ano de acesso e de acessar coisas grandes em Deus. E quando você está para acessar uma grande coisa, tudo dá certo. Tudo fica belezinha, é assim que acontece. As coisas funcionam, flui, vai tudo dando certo. É uma bênção de Deus, é assim que coisas funcionam, sim ou não? Não, quando a gente está perto de acessar algo grande, o que acontece? Fala comigo, as coisas ficam difíceis, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, sim ou não, irmãos? Então entenda isso, o inimigo da nossa alma não dá trégua, ele não dorme, ele não descansa, ele não tem intervalo, ele na verdade, ele tem no tempo, na eternidade, para trabalhar nesse tempo presente, para nos perturbar. Quem está entendendo, irmãos? Então a gente precisa agir de sabedoria, porque uma coisa que o diabo não tem, fala comigo, é sabedoria. O diabo tem maldade, que é diferente de sabedoria. Quem está entendendo, irmãos? Sabedoria, por que, pastor, que você disse que o diabo não tem sabedoria? Porque quem é sábio obedece, e é a única coisa que ele não consegue fazer. Pegou a visão, irmão? Se tiver que obedecer pela imposição, entendeu isso aí? Fala, agora você vai obedecer, mas ele nunca vai obedecer de coração. Deus não quer uma obediência de imposição. Deus não é um carrasco que quer que você obedeça a Ele por obrigação. Deus não é um carrasco que quer que você obedeça a Ele para você não ir para o inferno, de maneira nenhuma. O nosso nível de obediência para com Deus tem que ser por amor, pelaquilo que Ele fez, pelaquilo que Ele já operou, pelaquilo que Ele já conquistou para mim e para você. Então eu obedeço a Deus não é porque eu estou com medo de ir para o inferno, não, irmão. Eu obedeço a Deus porque eu o amo. Quem está entendendo, irmãos? A nossa obediência tem que ser por amor, porque Ele sacrificou, foi por amor por mim e por você. Então se eu estiver obedecendo a Deus só por medo, fala comigo, vai dar errado. Porque tem gente que tem medo, mas não tem vergonha. Pegou a visão, irmãos? Pastor, mas que negócio mais duro, é a verdade. Sim ou não, irmão? Você já viu aquele menino que fala assim, não tem vergonha não, você tem medo, mas não tem vergonha, né? Vive temando, não é assim? A gente, por muitas vezes, caminha assim. Sim ou não, irmãos? Em algumas áreas das nossas vidas. Então, a Bíblia está nos ensinando nessa noite que nós precisamos obedecer ao Senhor. Fala comigo, por amor. Por tudo aquilo que Ele fez. E nessa noite eu quero falar comigo sobre problema. Fala, problema. Quem tem problema aí? Eita, menino. Não, quem tem problema grande. Essa palavra você tem que falar devagar, é problema, não é problema, viu? É problema. Professor de português está aí, tá bravo com o povo. Vê a gente falando fica bravo. É problema. Problema. Entendeu, irmãos? Quem tem problemas grandes que está enfrentando está no 4º mês, né? Perdão, 5º mês, hoje é 5, quer dizer, 5, 4, 5 também, 5, 2020, 24.
Mês 5, quando já enfrentou grandes problemas? Quem está com grandes problemas, quem precisa resolver grandes problemas, estou na igreja certa. Vou te ensinar, vou te dar uma aula sobre falar comigo. Problema. Eu não sei qual que é o problema que você está passando. Pode ser espiritual, pode ser financeiro, pode ser sentimental, conjugal, familiar, pode ser problemas físicos, pode ser problemas que você, fala comigo, gerou, sim ou não? Ou problemas que outras pessoas geraram para você, sim ou não, irmãos? Então entenda, eu ensinei esses dias que o problema que você mesmo cria, você mesmo resolve. Só que tem problemas que criam para nós. Quem já teve um probleminha nesse ano de 2024, que criaram para você? Ah, irmãos. Eita Deus, sim ou não, irmãos? Então eu estou na igreja assim, eu vou ensinar hoje sobre problemas, sim ou não? Você já viu que você arruma um probleminha que você nem queria? Quem já arrumou um probleminha que nem queria? Uma palavra torta, fecha o acesso, quem já fez isso? Principalmente no casamento, não é assim? Tá lá tudo tranquilo, não é? De repente você fala um negócio, arrumou um problema, irmãos. Que coisa interessante, não é? A gente arruma problemas simplesmente, muito fácil a gente arrumar problemas, sim ou não? Só você sair do curso, a gente vai arrumar vários problemas, porque o fato da gente, muitas das vezes, não ter, fala comigo, sabedoria, para entender os níveis de problema. Então eu vou ensinar sobre problemas que a gente consegue resolver e que a gente precisa, fala comigo, precisa resolver. Fala comigo, a primeira coisa, eu não posso fugir dos problemas. Quem foge, irmãos, entenda isso, um problema pequenininho, que você foge dele hoje, amanhã ele vai se tornar um grande gigante na sua vida. Sim ou não? Sim. Uma coisa pequenininha que você está procrastinando, que você está, não, amanhã eu resolvo. Amanhã ele vai ser tão gigante que você não vai conseguir resolver de maneira nenhuma. Quem está entendendo o mistério? Quem já fugiu de coisas pequenininhas e ficou grande? Sim ou não, irmãos? Então, eu estou falando aqui, só fala comigo, acessando os problemas. Fala assim, os meus e não os seus. Vou te ensinar sobre isso. Acessando qual problema? Os meus. Fala os meus problemas. E não os seus problemas. Então eu vou te ensinar sobre isso. Notei uma frase aqui bastante poderosa que diz assim, ó, na vida você é conhecido pelos problemas que cria e pelos aqueles que consegue solucionar. Então vamos de novo? Na vida você é conhecido pelos problemas que gera. Fala assim, que gera. Pelo problema que cria. E por aqueles que conseguem solucionar. Fala resolver. Fala para o seu irmão, decida ser parte daqueles que, fala comigo, que você soluciona, que você resolve. Assim, escolha ser parte da solução do problema e não da dificuldade do problema. Então, na minha vida, se eu sou conhecido pelos problemas, fala comigo, que eu crio. E pelos aqueles que eu consigo, fala comigo, resolver. Então, eu sou uma soma de criar e resolver. Só que hoje, acho que eu tenho mais não resolvido do que? Quem está assim também? Sim ou não, irmãos? Nesse mês, eu consegui resolver algumas coisas, outras coisas eu não consegui. Fala assim, está normal. Mas tem coisas que precisam, fala comigo, ser resolvidas. Há 3 tipos de pessoas dentro desse ambiente, falando sobre dificuldades, sobre problemas, sobre acessar esse entendimento. Fala assim, 3 tipos de pessoas. Fala comigo assim, pessoas normais. Fala comigo assim, fala sobre coisas. Fala assim, pessoas inteligentes. Fala sobre ideias. Ajunta um tanto de gente inteligente, logo sai uma. Pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Pessoas escássas, pessoas frustradas, fala sobre pessoas. Passou, o que é escasso? Tem gente que tem muito dinheiro, mas é escasso. Quem está entendendo isso, irmãos? Então existe quantos tipos de pessoas? Fala normal, inteligente e o quê? Mesquinho, escasso, frustrado. Você já viu alguém frustrado falar bem do outro? Já viu alguém frustrado falar bem daquele que está acertando? Então entenda, você pode ser 3 tipos de pessoas dentro dessa dificuldade que você está enfrentando. Você pode ser uma pessoa normal, que tem o quê? Fala o quê? Fala aqui. Fala sobre coisas, sim ou não?
Você pode ser uma pessoa inteligente que tem o quê? Ideias. Ou você pode ser uma pessoa o quê? Mesquinha, que só tem tempo para o quê? Ficar falando sobre pessoas. Ah, porque fulano acertou por causa disso, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ah, porque fulano está prosperando, ah, porque fulano está conseguindo isso. Entenda, nesse culto, nós estamos aqui para, na verdade, nos automapear no problema que a gente tem. Então, se eu ficar, entenda isso, acessando esse nível aqui, ó, de pessoa, fala comigo, mesquinha, fala comigo, eu vou ter um problema comigo mesmo. Que vou terceirizar no outro. A maioria das pessoas escassas e mesquinhas, pessoas frustradas, o problema é ela terceiriza para os outros. Porque é mais fácil culpar o outro, é mais fácil eu ver na verdade, é mais fácil eu enxergar o meu fracasso no sucesso do outro. É mais fácil eu ver o meu fracasso no espelho do outro. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então, quando eu sou esse tipo de pessoa, eu só consigo, fala comigo, ficar falando sobre pessoas. E fala comigo, eu aumento a capacidade da minha frustração e meus problemas, sim ou não? Eu anotei uma frase aqui que ela mexeu comigo. A paz só é possível, fala comigo, a paz é o oposto do problema. Porque quem quer ter paz na sua dificuldade? Uau, irmãos. A paz só é possível quando a capacidade de perdoar torna-se maior do que o desejo de estar certo. A maioria dos nossos problemas é porque a gente quer estar certo e não quer assumir. Fala para o seu irmão, está muito estranho esse culto. Já começou, misericórdia. Deu nem tempo. Você entendeu a frase? A paz só é possível quando a capacidade de perdoar torna-se maior do que o desejo de estar certo. Pergunta para o seu irmão, quanto custa a sua paz? Cara, como eu me fiz essa pergunta nesse dia, eu estou vivendo umas guerras violentas, porque, meu Deus, quanto custa a minha paz? Vamos lá de novo, quanto custa? Quanto custa a sua paz com sua esposa? Quanto custa a sua paz com seu filho? Quanto custa a sua paz com você mesmo? Quanto custa a sua paz com as suas acusações, com as suas culpas, com as suas frustrações, com as suas demandas? Quanto custa, fala comigo, a sua paz? Porque a paz, fala comigo, é o oposto de dificuldade, problema, sim ou não, irmãos? Então entenda, eu estou te ensinando nesse momento a entender que a nossa paz, fala comigo, tem um preço. Sim ou não? Tem preço, irmão. Fala, paz tem preço. Porque você está achando que a pessoa está em paz financeiramente, na verdade, sem antes ter dificuldade, determinação, ousadia, coragem. Sim ou não, irmãos? Porque a gente vê uma pessoa muito bem hoje e fala assim, mas fulano deu sorte. Não foi sorte, querido. Foi disciplina. Entendeu os mistérios, irmãos? Não foi sorte. Sorte é porque o problema que eu estou hoje, escassez, dificuldade, é mais fácil jogar com o outro, teve sorte. Está entendendo isso aí? Mas não é sorte, foi disciplina, foi determinação, foi coragem, foi ousadia, foi, na verdade, retroceder, guardar, planejar, investir. Entenda, a gente não tem uma mente empreendedora e nem de empreendedorismo. Se você encarar esse culto como um ambiente de empreender em você mesmo, você daria mais valor naquilo que você está ouvindo. E investia naquilo que você está, na verdade, recebendo para acessar. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Só que a gente quer entrar nesse ambiente e achar que Deus vai fazer. Deus vai fazer. A partir daquilo que você fizer. Na Bíblia não é um livro de mágica, não. A Bíblia é um livro de decisões. Quem entendeu, irmãos? Fala comigo, sou eu que decido. Então olha que frase mais forte. A sua paz tem muito valor para você negociar com pessoas baratas. Quanto custa a sua paz? A sua paz tem muito valor para você ficar negociando com gente barata. Abre aí, João, Ed, abre aí no capítulo de João, o livro de João, 14, 27. Olha o que diz o texto de João 14, 27. Olha a coisa forte. Deixo-vos o quê? Uau. A minha paz vou lá dou. Não vou lá dou como o mundo. Você está entendendo onde eu estou chegando? Não é uma paz da terra. Eu estou falando de uma paz, fala comigo, com Deus. Porque você sabia que tem como ser inimigo de Deus? Sério, pastor, sério. A Bíblia fala que quando você é amigo do mundo, você constitui inimigo de quem?
De Deus. Então, quando você está em paz com o mundo, você está em guerra com quem? Com Deus. Fala comigo, é perigoso ficar em guerra com Deus. Quando você olha para o mundo, não, isso aí é assim mesmo, está tudo certo, você está concordando, você está, na verdade, aceitando tudo que o mundo está promovendo, você está com um problema muito grande, porque você acabou de ficar em guerra com Deus. E ficar em guerra com Deus, falar comigo, é complicado. Olha a verdade, quem está falando? Como o mundo, fala comigo, dá. Então fala comigo, existe uma paz no mundo, que não é a paz de Deus. Nunca vai ser. Olha que coisa forte. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Já não, deixa eu ver aqui, está no 28. Ouviste que eu vos disse, eu vou e venho para vós. Vou e venho para vós. Se me o quê? Certamente porque eu disse. Vou para onde? Para que? É maior do que eu. Eu vou o quê? Eu vou notícia agora antes que aconteça. Que? Quando acontecer, vós o quê? Então ele está falando, vai acontecer. Quando acontecer, eu estou falando antes para vocês acreditar. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo. Quem é? O diabo, sim ou não? E nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo a quem? O Pai. E que faço como o Pai me mandou. O que mais? Levantai-vos e o quê? Vamos sair daqui que o diabo acabou de chegar e nós estamos indo embora. Então fala comigo, a paz de Deus segue dois princípios. Amar a Deus e obedecer a Deus. Então se você quer ter paz com Deus, você precisa amar a Deus e precisa o quê? Obedecer a Deus. Quem está entendendo o mistério? Porque o próprio texto fala, bem, está nos ensinando. Sim ou não? Então quando eu entendo que a sua paz tem muito valor, fala comigo, a minha paz tem muito valor. Para negociar com pessoas baratas. Essa frase podia ser mudada com outras coisas, né, que são baratas nas nossas vidas, sim ou não? Porque acho que a maioria dos nossos problemas foi porque a gente, infelizmente, negocia um tempo que a gente poderia estar em paz e estar em guerra. É verdade. Sim ou não, irmãos? Sim. Porque eu não sei quanto a você, mas tem guerras que a gente fala, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo de errado? Sim ou não? Quem já se perguntou isso? Está acontecendo alguma coisa? Fiz alguma coisa de errado? O que sucede? E Deus está nos ensinando bem claro que não tem nada a ver com aquilo que eu fiz. Mas que tem coisas que eu preciso abrir mão, fala comigo, para acessar a paz. Sim ou não? Porque a maioria dos nossos problemas, porque a gente fala comigo, quer mudar o outro. Ou quer mudar a situação. Ou quer mudar as coisas. E eu anotei bem claro aqui, porque nós sempre temos o desejo de melhorar, fala comigo, as pessoas. Mas se você deseja melhorar alguém, melhore a si mesmo. E não as pessoas. Anota isso aí, que você vai servir para isso aí. Nós entramos em guerra, em problema demais, porque a gente quer melhorar as pessoas. Sendo que a gente não consegue melhorar nem a gente mesmo. Quantos problemas você entrou querendo melhorar só seu marido, em vez de melhorar você? Quantos problemas você entrou, em vez de melhorar a sua esposa? E você que precisa melhorar e não abre mão. Se você quer melhorar alguém, melhore a si mesmo. Não fique querendo melhorar os outros. Você está arrumando problema para você. Ninguém muda ninguém, irmãos. Mudança é opcional, se você quiser. Se você não quiser, pode ficar do jeito que você quiser. Ah, pastor, eu não quero. Um dia eu conversando com um homossexual, e eu perguntei a ele, falei, o que aconteceu? Como que é? Como funciona? E ele falou para mim assim, não, eu sei que eu estou fazendo errado. Eu falei assim, mas você sabe por que você faz? Ele falou, não, eu sei. Eu conheço a Bíblia muito mais que muitos pastores. Eu falei, tá certo. E ele falou para mim assim, ele falou assim, ué, deixa eu te falar um negócio.
eu não preciso que ninguém pregue para mim, me fale nada. Eu sei que eu estou errado, eu sei que naquele grande dia eu vou ter que prestar conta a Deus de tudo aquilo que eu estou fazendo. E você também. Eu falei, renga. Eu acordei e falei, é verdade. Porque a mesma luta que um homossexual tem, um hétero também tem. O homem também tem desejo, irmãos. Nós é predador, é instintivo. O primeiro olhar é o olhar instintivo de um predador. Olhou de novo, se lascou. Primeiro olhar é o instintivo. Você é homem, você gosta de mulher. Olhou, misericórdia, vaza, sai Satanás dos infernos. Sim ou não, irmão? Foge igual o José que vai dar B.O. Olhou, misericórdia. Olhou de novo, vigia, crente, toma vergonha. Olhou de novo, está lascado mesmo. Já está longe da presença de Deus, da santidade, de vida cristã do Senhor. E eu estou falando de olhar na rua, não estou falando da internet, que a internet facilita algumas coisas. Sim ou não, irmãos? Então, o que a gente entende com isso? De que a gente precisa, nesses dias, entender que se eu tenho que melhorar alguma coisa, fala comigo, sou eu mesmo. Eu preciso ser o melhor pai, o melhor esposo, o melhor marido, um marido mais fiel. Quem está entendendo, irmãos? Porque eu nunca vi um cara raparigueiro ter dinheiro. Nunca vi, irmão. Nunca vi um cara prostituto ter grana. Tudo quebrado. Eu acho que eu fui no puteiro a primeira vez, eu tinha uns 2 anos e pouco de idade. Meu pai ia pescar, passava no puteiro e me levava. Punha eu lá no boco, me dava nunca esqueci, ele me dava uma ameixa, e minha memória é violenta, você não está entendendo. Ele me dava uma ameixa, punha eu bem no banquinho do boteco, uma ameixinha daquela, comprava um guaraná, caecinha, deixava eu no banco e entrava. Aquele homem nunca prosperou. Não existe prosperidade onde tem prostituição. Não existe, irmãos. Não existe, só existe perca. E é um pecado que você paga no corpo e não fora dele. Pegou a visão? Fica, você vai dar B.O. Muitas doenças manifestam no corpo, porque o pecado é no corpo. Se é no corpo paga. Está entendendo isso aí, irmãos? Então, se eu preciso melhorar a mim mesmo. Porque tem problemas, entenda isso, irmãos, que é só a falta de eu parar de querer mudar A gente fica querendo demais. Irmão, tem gente que está investindo uma vida querendo mudar o outro. E nunca vai mudar. Porque ele tem que mudar a si mesmo. E se ele mudar a si mesmo, ele muda o outro. Sim ou não? Tem decisões que você tomar hoje, melhorando você, a pessoa que está do seu lado vai falar. Tem alguma coisa estranha acontecendo aí. Fulano já não está do mesmo jeito mais, eu já não tenho o mesmo acesso mais. Algumas coisas mudou. Tem gente que está perdendo a vida inteira, esperando o outro melhorar. E nunca se melhora. E a melhora do outro está nele. Porque o outro não melhora porque ele não toma a decisão de melhorar. Então, 50% a 70% dos seus problemas tá porque você está esperando a melhora no outro e nunca melhora. E está vivendo um ciclo de problemas e mais o quê? Problemas, irmãos. Quando eu entendi isso aqui, eu falei, Senhor, tem uma chave aqui. Se você deseja melhorar alguém, melhore a si mesmo. E eu falei, Jesus, o que eu preciso ser melhor? Deus falou, em tudo. Deixa de ser sem vergonha. Fica com essa cara de brisa aqui olhando. Pega a Bíblia, fica lá 4 horas da manhã pensando, meu Deus, e aí, o que vai rolar? Essa noite, se eu dormir 2 horas, foi pouco. Irmãos. Foi muito, né? Que fala, né? É muito. Perdão, irmão. Eu já durmo um pouco de natureza. Essa noite deu mais B.O. ainda. Dormi pouquíssimo. E Deus falou, Wesley, para de cara de brisa. Você precisa melhorar em tudo. Para de querer ficar melhorando o outro e se melhore. E eu falei, Jesus, é verdade. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Esse dia nós tínhamos uma confusão. Fala assim, confusão. Pode contar? Porque eu tenho que falar da minha casa, pode falar da sua? Vou falar da minha. Estou dentro do carro, dirigindo, estou o quê? Passando num lugar e pá.
Ah, não, que vai comer, para no lugar. Não desce para comprar, não desce para comprar, não desce. Peguei o carro, dei a ré e fui para minha casa caladinho. Mais pai, mais mãe, mais pai, mais mãe, e eu caladinho. Cheguei lá em casa e falei assim, gente indecisa fica com fome e não come nada. Se vira aí com o que tiver. Sabe por que seu filho não muda? Porque você não muda. Agora eu paro no lugar, desce ligeiro, porque senão vai ficar sem. É correndo, irmão. Correndo, desce no 12, senão vai ficar sem. Eu já falo, estou dando ré em 3 segundos. Pronto. Eu mudei, irmãos. Se eu mudei o meu ambiente. Porque no ambiente do carro, quem governa é eu, quem que dirige? Quem é que dirige, irmão? Não, quem é que dirige? Quem é que passa as marchas? Fala para você, irmão, está faltando é você passar a marcha, irmão. Fala aí, está faltando é passar a marcha. Fiquei aguentando tudo, suportando tudo. Nada muda, porque você não muda aí. Não toma uma decisão de mudança. E fica querendo mudar o outro, sendo que não adianta, é nós. Irmão, não sei se você vai suportar essa palavra, não. Fala para você, irmão, volta domingo que vem, por favor. Ele vai apertar mais, irmão. Pode arrochar mesmo. Misericórdia, eu peguei quarta-feira aqui, até eu fiquei com medo. Até eu queria ir embora. Quarta-feira foi esquisito, viu, irmão? Misericórdia. Falei, meu Deus do céu, até eu queria vazar. Mas aí vocês voltou, eu falei, tá certo então, aí. Quando vocês estiverem voltando, tá funcionando, eu acho, né? Quando vocês não voltar, eu pergunto para Jesus, o que aconteceu, Jesus? Porque um dia Jesus pregou, perdeu 10 mil membros. Ficou 12 e um perguntou, Senhor, ele olhou para um e falou assim, vocês não vão embora também não? Ele estava com 10 mil membros, viu, na igreja dele. Ele liberou uma palavra, o povo não gostou, falou que dura esse negócio, discordou, quem pode suportar isso, quem vai aguentar isso. Jesus olhou e falou o negócio seguinte, foi embora aquele povão, ficou os 12, falou assim, e vocês, vai embora também ou não? Pedro falou, como nós vamos embora, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Uau, 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 uau. Irmãos, a palavra tem que produzir vida em nós. Se for me pegar para ficar massageando o ego dos outros, esquece, parei de pregar. Eu oro ali antes, falo, Deus, é isso mesmo? Eu falei, meu filho, prega, pode pregar. Você é corajoso, você não é medroso, prega. Eu falei, então tá bom, vou pregar. Vou pregar essa palavra mesmo. No outro dia está lá Jesus com a multidão, de novo. Pegou a visão, sim ou não? A Bíblia fala que muitos daqueles seus discípulos já não acompanhavam mais, porque não suportou a palavra. Mas no outro dia tinha outra multidão. Aquela foi embora e veio outra multidão. Então fala para o seu irmão, suporta. Fala, aperta na cadeira para você não cair. Fala, irmão, para ele, aperta na cadeira para você não cair. Então agora eu parei para comprar alguma coisa, o que acontece? Hã? Os pais precisam criar filhos fortes, irmão, nesses dias. Filhos, irmãos, que entendem o propósito, o processo. Quem está entendendo o mistério, irmão? Que as coisas não foram geradas. Eu quero dar tudo pro meu filho. Você se lascou, se você der tudo pro seu filho. Eu quero deixar meu filho fazer o que ele quiser. Você está lascado se você fizer isso. Sim ou não, irmãos? Porque vai dar errado. Fala assim, vai dar errado. Vai dar errado. Eu tenho convicção, vai dar errado. Então entenda, fala comigo, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E porque parar de esperar a mudança do outro. Nessa semana eu tenho um exercício. Me melhorar. Para melhorar o outro. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Quem pegou a visão, sim ou não? Isso é seríssimo, irmãos. Porque fala comigo, eu não posso reclamar daquilo que eu estou tolerando. Sabe por que as coisas não funcionam? Porque a gente fica reclamando daquilo que a gente tolera. Você tolera, fica 2, 3 anos tolerando uma coisa, só reclamando. Para de reclamar daquilo que você está tolerando. Aceita e pronto. É isso mesmo, é assim mesmo, está dando certo, pronto. Mas não fica reclamando daquilo que você está. Está o quê? Tolerando. Olha que coisa, essa frase mais forte. Porque você só muda aquilo que você identifica em você. Porque a gente é mestre de identificar a mudança na vida do outro. Sim ou não, irmão? Mas fulano tinha que fazer isso aí. Mas fulano está passando por isso porque ele fez isso. Mas fulano, nossa, está vindo pulando, não muda. A gente é mestre em identificar o quê?
problemas na vida do outro, mas você só muda aquilo que você identifica em você mesmo. Até agora, o que você identificou em você? Hã? Você já achou que os problemas que você está enfrentando é porque você não melhora? Fala para você, eu preciso melhorar. Não fecha o olho, deixa sua alma entender que é você. Fala assim, eu preciso melhorar. Ai, como eu orei esses dias. Eu falei, Jesus, eu preciso falar comigo, melhorar. Quem entende isso, irmãos? Amém. Verdade. Porque o que Deus quer nos dar esse ano é a capacidade de resolver problemas difíceis. Amém. Uau. Quem pega, irmãos? Fala, eu preciso receber a capacidade de resolver. Fala comigo, problemas difíceis. Uau. Olha a pergunta. Você tem fugido dos problemas ou tem buscado a solução deles? E eu fiquei pensando nessa frase. Você tem fugido dos problemas ou tem o quê? Buscado a solução deles. Irmãos, eu acho que nós aqui, acho que o mínimo de problema que a gente está fugindo é uns 10. Se eu começar a numerar só problemas que nós estamos fugindo aqui, o culto nem acaba. Sim ou não, irmãos? Quantas conversas para trás, conjugal, você tem com sua esposa e sua esposa com você? Você está achando que o tempo apagou? Que está lá, o B.O. está lá. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Quantas dificuldades nós temos, nós não queremos assim, tocar no assunto. Tem coisa que a gente tem problema que a gente nem quer falar. Sim ou não, irmãos? Eu tenho que falar porque eu estou pregando, eu tenho que falar. As ratas minhas, tudo B.O. meu, eu tenho que falar, que não tem jeito. Não é verdade? Então fala comigo, eu creio. Que Deus vai me dar a instrução para resolver problemas difíceis. Fala comigo assim, na minha vida. Fala comigo, quem resolve grandes problemas, Deus coloca em lugar, fala comigo, de destaque. Ai, irmão, como isso mexeu comigo. Fala comigo, quem tem a capacidade de resolver problemas difíceis, Deus coloca em lugar de destaque. Eu falei, como assim, Deus? Fala comigo, Davi. Resolveu um problema difícil, sim ou não? Qual que é a posição que ele foi? De servo para onde? Casou com a filha do rei, virou capitão do exército do rei. Quem está entendendo o mistério, irmão? Chegou em Israel, 40 dias que Golias gritava, ele resolveu o problema difícil e se tornou o quê? General do exército, parente do rei e já não pagava mais imposto. Um problema que ele resolveu. Quem tem a capacidade de resolver problemas difíceis, sempre é promovido. Quem está entendendo o mistério? Noé resolveu um problema difícil, sim ou não? Entenda isso, irmãos. Noé recebe a missão de construir uma arca. Gastou mais de 100 anos. Quando ela estava feita, ele começa uma nova geração, porque, na verdade, encarou a missão de resolver um problema muito difícil que Deus deu a ele. Noé, vai chover e precisa de um barco, construa para mim. Quem entendeu, irmãos? Então, quem tem, fala comigo, a capacidade de resolver grandes problemas, também tem a capacidade de ser colocado em lugares altos. Sim ou não, irmãos? Já parou para pensar que hoje é uma dor e uma solução de problema que as pessoas estão vendendo? Sim ou não? Você está na internet, sempre tem uma dor e a solução da dor, sim ou não? 2000, na pandemia, a gente entrou e viu o dinheiro correndo. Quem lembra da pandemia? O dinheiro começou a correr, não correu? O dinheiro andou, por quê? As pessoas achou que ia morrer e começou a gastar. Quem entendeu? Quem pegou aí? Agora nós estamos vivendo uma crise diferente. O que é a dor agora? A dor é a pessoa ganhar o quê? Fala comigo, um prêmio. Então o dinheiro começou a andar na internet através de, fala assim, ação. Então todo influencer, todas as pessoas estão fazendo açãozinha, 45 centavos, 50 centavos. Você já viu tanto sorteio que tem? É Blaze, é Tigrinho, é tanto trem, irmão, o trem vai, some. Por quê? A internet sempre cria uma dor e a solução de uma, na verdade, daquela dor. Quem está entendendo isso, irmãos? Então, se você tiver a capacidade de resolver um problema difícil, você nunca vai ficar no mesmo lugar que você está. Está entendendo o mistério, irmão? Deus sempre vai te colocar em lugar, fala comigo, de destaque. Você tem encarado os seus problemas ou tem fugido deles?
Isso é uma pergunta, fala comigo, fenomenal para essa noite. Porque eu consegui entender aqui, na palavra do Senhor, que Davi encara, fala comigo, e resolve. E é exaltado. Noé do mesmo jeito. Fala comigo. Abraão do mesmo jeito. Fala Jacó do mesmo jeito. Então quem tem o poder de resolver grandes dificuldades, ele tem o poder também de ser, fala comigo, exaltado diante do Senhor. Quem entende isso, irmãos? Fala comigo, nenhum problema pode ser resolvido sem ser feito perguntas. Você sabia que a conexão de resolver um problema sempre está conectada a uma pergunta? E tudo que você não quer, você quer demais resolver seu problema. O que você não quer ouvir é a pergunta. A gente odeia pergunta. Principalmente perguntas pessoais. Quem está entendendo isso, sim ou não? Não é verdade? Mas você não terminou a faculdade, não? Você nunca estudou? Aí você já dragoniza, não é assim? Já manifesta. Não é? Ah, você nunca conseguiu fazer isso. A gente odeia, fala comigo, perguntas. Porque perguntas antecedem resolver problemas difíceis. Quem está entendendo o mistério? Tinha uma mulher que fala comigo assim, falando com Jesus. Não, fala, falando com Jesus. A respeito de água viva. Fala assim, a respeito de água viva. De repente Jesus para o assunto e ela fala assim, me dá dessa água, porque eu quero nunca mais, eu quero beber e nunca mais ter sede. Jesus fala para ela assim, ó, vai lá e chama o teu marido. Sempre antes de resolver uma grande dificuldade, vai ter uma pergunta, vai ter um mandado de Deus para a sua vida, para que você entenda que antes de resolver problemas, vai ter perguntas. Jesus olhou para ela e falou assim, então, vou te dar, mas vai lá chamar seu marido. Ela falou assim, eu não tenho marido. Ela falou assim, disseste, ele diz assim para ela, disseste bem, porque já teve 5, que agora tá não é teu marido. O que você entende com isso? De que todo problema é resolvido, entenda, fala comigo, perguntas. Olha que coisa forte, abra comigo, Êxodo 2, Êxodo 2, 2. Êxodo 2:2. E a mulher, quem achou aí? E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era o quê? Formoso. Escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e o revestiu com barro. E o quê? Betume. E pondo nele o menino, E pondo nela o menino, a pôs sobre o quê? Os juncos, na margem do rio. E sua irmã, o quê? Prostrou. Ela ficou, fala comigo, olhando de longe. Fala comigo, olhando o quê? Você quer achar? Fala assim, olhando de quê? Quer dizer que ela estava escondida, olhando para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca aonde? No meio dos juncos, da gaiada lá. E enviou o que? A sua criada, que a tomou. Abrindo, viu o menino. E eis que o menino o quê? Chorava. E moveu-se de compaixão dele. E disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua, fala comigo, irmã. Isso aqui é Miriam, irmã de Moisés. E disse sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E ela, e o quê? E a filha de Faraó disse, vai. Foi, pois, a moça, e o quê? Chamou a mãe do menino. Chamou quem mesmo? Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-o, e eu te darei o quê? O teu? E a mulher tomou o menino e o criou.
E quando o menino já era grande, ela o trouxe a filha de quem? Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés, porque das águas tinha o quê? Tirado. Irmãos, aqui para mim é uma das passagens mais poderosas, porque Moisés, ele não é só o libertador do povo de Israel, um dos maiores líderes que já existiu na Bíblia, um dos caras que mais ensina sobre liderança para nós, mas a Bíblia vai dizer aqui que nessa passagem, o faraó tinha liberado, fala comigo, um decreto, que toda criança que nascesse, que fosse menino, era para ser jogado na onde? No rio Nilo, e era para ser comido pelos crocodilos. Porque eles não queriam que nascesse mais homens, só queriam que nascesse, na verdade, só as mulheres, porque já estava lotado de gente, o povo tinha prosperado, crescido em número, e ele vai e fala comigo, baixa esse decreto. E diante desse decreto, fala comigo, a mãe de Moisés. Pai, a mãe de Moisés fala comigo, é impressionante. Porque já pensou, uma mãe tem uma criança, o menino é lindo, e ela consegue guardar o menino quanto tempo? 3 meses. Ela escondeu dos vizinhos, escondeu dos soldados, escondeu das pessoas. Porque tem problemas, irmão, que você consegue esconder só um certo tempo. Sim ou não, irmão? Quanto tempo ela conseguiu? O menino era um problema para ela, sim ou não? Na mão dela, na casa dela era, sim ou não? Porque se eles achassem, tomava dela e jogava no rio, no Nilo. Só que esse menino era Moisés, fala comigo, tinha uma promessa. Então eu entendo, tem problemas que eu e você tá hoje, que não é um problema para te gerar dificuldade, mas é um cumprimento de promessa na sua vida. Só que a gente não sabe identificar os problemas, irmãos. Quem está entendendo o mistério? Então, quando ela é interessante porque no versículo 2, nós lemos a história, fala comigo, de Moisés. Fala comigo, que é muito interessante. Sim ou não, irmão? Fala comigo, Moisés nasceu com um propósito. Para Faraó ele era um problema, mas para Deus ele tinha um. Então entendo, tem coisas que o mundo enxerga em você é um problema, mas para Deus é um propósito. Quem está pegando? Quem está entendendo? Então quando eu consigo, Moisés aqui ele vai nascer, na verdade um tempo muito difícil, na verdade muita perseguição, né? Os egípcios estavam matando, o povo era escravo, muita dificuldade, existia um decreto do rei para matar os meninos, entenda isso. Mas no versículo 2, ela fala comigo, uma decisão. Olha, mulher, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo ele que era o quê? Fala comigo, escondeu. Entenda, ela decidiu, fala comigo assim, ela decidiu. Fala comigo, ela decidiu bem forte. Não se dobrar diante do decreto do faraó. Joquebede decide não se dobrar diante do decreto de faraó. E resolve guardar o menino. Isso aqui eu consigo entender que Deus ele tem, fala comigo, as maneiras dele agir. As maneiras dele agir. Aleluia. Sim ou não, irmãos? Fala comigo, o problema existia. Mas ela não se dobrou diante do problema. Amém. Aleluia. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Qualquer probleminha, a gente está se dobrando diante dele. Eu estou falando de problema grande, irmãos. O filho tinha 3 meses, não tinha como ficar mais na casa, ou punha no rio Nilo, que é onde era a sentença, sim ou não, que eu não consigo entender, ela colocou onde era a sentença, mas Deus deu a direção para ela, faz uma cestinha de junco, passa barro, betume, sela ele, põe ele bem vedadinho para não entrar água, e falou, seja o que Deus quiser. Entendeu? Eu estou falando, fala comigo, de problema, eu falo assim, complicado. Hoje, qualquer probleminha, a gente está dobrando diante dele. Qualquer dificuldade, passou misericórdia. Não, irmãos, nós estamos falando assim, de coisa séria. Porque isso que Deus está dando maturidade para nós. Qual que é o problema sério que você tem mesmo? Porque tem gente que a Netflix não está funcionando, está com problema. A internet está fraca, não entra no Instagram, eu estou num problema. Não, eu estou falando de problema. Qual que é o problema sério que você tem hoje? Eu estou querendo que você acesse, fala comigo, uma coisa. O nosso problema é que nós estamos dobrando diante de problema pequenininho. E quando vem os grandes, a gente morre. Sim ou não, irmão? Tem gente que, infelizmente, ele está abrindo margem para o inimigo enxergar o problema dele. Que é o mais, fala comigo, o mais perigoso. Fala comigo, tem coisa que você tem que esconder do inimigo.
Isso é muito forte, irmãos. Estou falando, fala comigo, de problema grande. Olha que coisa forte, versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou o quê? De junco, e revestiu de barro, e bertume. E pondo ele no o quê? Pondo nela o menino, pôs o quê? Pôs na onde? Cara, eu achei tão interessante isso aqui, porque ela pôs uma gaiada de junco, sim ou não? Então ela colocou ali, ele andou pouquinho, ficou no meio daquele, fala que embaraço. Porque tem problema que além de ser problema, ele está no meio do embaraço. E é nesse lugar que Deus quer achar. E é nesse lugar que Deus quer resolver. E é nesse lugar que Deus vai te salvar. É nesse lugar que Ele vai mudar. É nesse lugar que Ele vai tirar. É nesse lugar que Ele vai transformar. É quando você acha que não tem jeito, está além de ser um problema, Ele está no meio do junto, da gaiada, e não tem jeito de sair. É nesse lugar que Deus quer fazer algo na sua vida. Pastor, as coisas não estão embaraçadas. É nesse lugar que Deus quer fazer uma obra na sua vida. Sim ou não? Aquilo que o diabo estava querendo usar para matar Moisés, Deus vai usar para, na verdade, promover Moisés. Quem está entendendo o mistério, irmãos? O lugar que era para gerar morte, onde o diabo tinha liberado a sentença, Deus falou, é nesse lugar que eu vou livrar. Quem pegou? Deus vai usar para te, na verdade, para te promover. Fala comigo, tem problemas que não é para me matar, nem para me humilhar, nem para me envergonhar, mas tem problemas que é para me promover. Uau, irmãos. Eu falei para Deus, Deus, eu tenho alguns problemas e eu preciso ser promovido por eles. Você consegue falar isso? Sim ou não, irmão? Você consegue falar isso? Eu tenho alguns problemas, fala comigo, eu preciso ser promovido por eles. Sabe por quê? O rio Nilo, fala comigo, era uma sentença de morte. Sim ou não, irmãos? O rio Nilo era uma sentença de morte. Deus usou como um canal de vida e de promoção para a vida de Moisés. Então, no lugar onde era um fracasso, Deus falou, é o lugar onde eu vou dar vida, onde eu vou dar um recomeço, onde eu vou mudar a história de Moisés, onde eu vou fazer algo, fala comigo, novo na vida de Moisés. Uau, irmãos. Porque tem lugar aonde, fala comigo, que você acha que é o lugar do fracasso, mas é o lugar do conserto. Vamos de novo? Tem lugar que você acha que é o lugar da humilhação, mas é o lugar do conserto, irmãos. Quando eu leio isso aqui, eu acho assim tão interessante, porque acho que foi 99, quantos anos tem, irmão? 98 para 99. Acho que foi 98 para 99, né? Que eu estava preso. Quando eu leio essa passagem aqui, eu consigo entender que tem lugar que você acha que é para você morrer, e Deus está falando, é nesse lugar que eu vou te promover. Eu lembro que teve a visita, a pastora Josi foi lá, que ela já era doida também. Mas não era bandida, irmã, ela só era doida. Ela era mulher de família, uma benção, por isso que eu falei que ia casar com ela. Que eu não era bobo. Eu olhei nela e vi ela ajudando, irmão, na casa dela, passando a roupa, fazendo comida, uma mulher dedicada, aciada. Falei, meu Deus, essa mulher tem que casar com ela. Ela dava a benção pro pai. Eu falei, meu Deus, vai me respeitar. Porque a mulher que não respeita o pai, vaza dela. A mulher que xinga em casa, irmão, ela vai xingar você. Ela vai xingar seu filho. Mulher que xinga é uma praga. Esse menino é um desgraçado, esse menino é um fé da puta. Aí quando é fé, o menino tá xingando os outros meninos, fé da puta. Para de xingar na sua casa, isso é maldição que você está traindo na sua casa. E olha, você está falando com a pessoa que xingava, viu? Irmão, era meio doido. Tem 4 tiros no corpo, 19 anos, eu tinha 32 anos de cadeia para puxar. 4 tiros de confronto, tudo queima roupa. Um passou em 3 lugares dentro do meu corpo. Então você está falando de um cara que era doido. 19 anos, processo 32 anos. E eu estava na cadeia, e eu entendi isso aqui, onde Moisés estava. No meio do embaraço, que o problema não era para matar, mas era para promover. A Josi foi lá na visita, mais minha mãe e mais um pastor.
E quando estava para acabar a visita, irmãos, o pastor falou para mim assim: eu posso orar por você? Deus vai te tirar desse lugar. Eu sorri e falei: vai dar não? Ele falou: por quê? Ele falou assim: se você orar para mim, vai queimar meu filme, sou bandido. Os caras vão ver, vai ficar queimar eu aqui, ué. Ele falou: mas eu posso orar baixinho? E eu já estava meio quebrantado, o Espírito Santo já estava falando comigo. Eu estava forte por fora, mas por dentro eu estava chorando, desesperado já. À noite eu estava lendo Salmo 23, nunca tinha lido a Bíblia. E os 91, que era o melhor, né? 23 e 91, que é para tirar a renda dessas agonias, é o 23 ou o 91. Aí ele falou assim: eu posso orar por você? E ele falou assim, eu falei: você ora, mas é bem baixinho. Ele falou assim: porque Deus vai tirar desse lugar. Eu comecei a sorrir. Tinha caído em 2 flagrantes, de um mês para o outro, 2 flagrantes. Eu nunca roubei pobre, viu, irmão? Só era rico. Se conforta em alguma coisa. Eu era um ladrão chique. De muito dinheiro. Sei o que é dinheiro, irmãos. Então você pode ficar tranquilo, você nunca vai chamar o pastor de ladrão. Eu já fui. E decidi não ser mais. Pronto. O pastor baixou a cabeça. E ele orava baixando, um pastor manso, irmão. Eu amo ele. E ele falou assim: Deus, eu fiquei assim meio, né? Já estava crente, só que eu não sabia. Que aquele lugar, irmãos, ele piora os piores, mas ele melhora aqueles que têm coração. Entendeu? Os piores entram lá, fica ruim mesmo. Mas aqueles que não é de lá, fica bom. Eu era bom e fiquei lá. Entendeu isso aí, irmão? Eu não era daquele lugar, nunca fui. Só dei algumas loucuras mesmo na mente, né, de revolta. Ele orou e falou assim: Deus, visita o coração dele, tirei ele desse lugar. E eu prestava atenção na oração, orava para só eu e ele orando baixinho, baixou a cabeça bem baixinho. E ele falou para mim: Deus abençoe ele, que nessa semana o Senhor tire ele daqui. Aí eu sorri, igual a Sara. Quem lembra da Sara sorrindo? Que Deus falou para ela que ela é teu filho. Eu sorri. E aí acabou a porta, ou aquela porta batendo, até hoje eu escuto, é alto, meu irmão. Na hora que bate a porta, pá, é horrível o barulho. Cadê? Eu acho que é o pior lugar do mundo. Eu respondi um processo de 32 anos, 5-7, formação de quadrilha, tentativa de latrocínio. Era uma vida muito louca, irmão, uma vida muito ruim, misericórdia. Uma vida que eu não gosto nem de lembrar. Eu lembro para contar testemunho, mas se eu não precisasse contar, eu não queria nem lembrar. E eu peguei, irmãos, baixei ali, fui lá para o fundo, fumei umas maconhas para esquecer, porque lá dentro você tem que fumar, né, para você ficar zen, né, sem pensar em nada, assim, né. Fumei droga, fiquei lá sentado, passou segunda, terça, que era na quinta-feira, gritou o nome assim: Wesley Divino Vieira. Eu, seu alvará cantor. Eu achei que eu ia morrer lá. E Deus falou: esse lugar é para te promover e para te transformar. Saí naquele dia de condicional, respondi o processo 2 anos e pouco, júri popular, 4 audiências, lascada, braba. Promotor chegava a babar na minha cacunda para me condenar. E Deus falou: olha, eu vou te absolver porque eu tenho um propósito para você livre na terra. Já tive outros problemas difíceis que era para falar para matar. Mas Deus resolveu ser um lugar de transformação. No período de libertação, porque além de eu ser louco no crime, eu era louco com o diabo. Porque eu cresci na Umbanda, na Trimbanda, magia negra, meu pai ia dessas coisas. Então eu crescia levando nós centros espíritas, essas coisas. Então, além de eu ter uma dificuldade no crime, eu ainda era muito louco com Satanás. Eu conseguia ver os demônios, eu brigava com ele, era uma bagunça, irmão, com o tal do Satanás. Quando eu converti ao Senhor, nesse ano 9, acho que foi 99, eu converti ao Senhor, comecei a responder, entrei e falei com ele: processo de libertação. Ah, irmãos, aí você quer ver o que é problema, de verdade, fala assim, de verdade. Tinha dia que eu deitava, o diabo me pegava, me arrebentava, irmão, igual o pau pegava, me arrebentava, e falava: eu vou te matar, desgraça, você não vai firmar. E eu falava: eu morro, mas eu firmo. E eu cortava aquele trem, eu falava: eu vou firmar. E ele falava: você não vai firmar. Um belo dia bateu no portão, eu falei assim: bateu no portão. Bateu o portão na minha casa. Um bandido amigo das correrias. Eu saí tudo maltrapilho, já estava sem roupa boa, tinha perdido tudo. Que eu não aguentava na Leves, irmãos, na Triton. Ah, irmão, não aguentava na Elos. As vendedoras riam, eu comprava, era 20 calças, irmão. Sapato, você não está entendendo como que funcionava.
Ele entrou, já olhou para mim e falou assim, o que aconteceu com você? Eu falei, não, eu tô crente. Eu falei, crente? Nessa situação? Eu falei, eu sou crente agora. Não, senta aí, sentei com ele no meio fio, ele com 2 pintoras, uma aqui, outra aqui, falou, eu tenho uma fita dada, e lá é muito dinheiro, é 20 mil, o cara vai pagar os pedreiros, nós vamos chegar com o mestre de obra, na hora que ele chegar para pagar, nós pega. E nós vamos embora. E você dá uma levantada, você está muito ruim, aí me diz, crente é isso aí? Onde é que eu estou aqui, irmão? Você é doido. Irmão, é problema, irmão, é problema. Você não está entendendo o que é problema, é uma pessoa que está agoniada, aquele desejo, você fala assim, meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. O capeta veio na porta, sentou, eu saí, moço, ele foi comendo na minha mente, eu fui pegando ar. Chegou uma hora que eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha. Eu falei, tem misericórdia. Eu falei, o negócio é o seguinte, você muda essa moto, sai da porta da minha casa. E deixa eu te falar, nunca mais eu mexo com esse negócio. Entenda o negócio, eu nunca mais. Rapaz, eu posso morrer de fome, pode acontecer o que for, eu nunca mais mexo com isso. Entenda uma coisa, você vai embora e esquece. Naquele dia, ele chamou outro parceiro, os dois foi presos. Um pegou 30 no cordão, o outro pegou 25. Porque deu um trem errado. Você já entendeu. Tem problemas que ou você enfrenta e toma a decisão de melhorar, ou infelizmente esse problema vai te engolir. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então essas são algumas coisas que eu posso sim contar, porque tem coisas que é tão cabulosa, não dá nem para contar na internet, que você está filmando a gente. Entendeu? Agora tudo é filmado. Mas eu já andei na terra perdida, irmãos, sem saber onde eu estava. Se eu estava em Marte ou se eu estava na terra. Olha o nível da pessoa. Um dia eu bebi 12 comprimidos de Roupinol, uma garrafa de Campari, tudo junto. Eu andei tudo quanto é planeta que vocês pensar. Fui em Marte, fui em Vênus, fui quanto é canto. Andei pelado na rua. É loucura, irmão, você não está entendendo, não. O pastor já foi louco mesmo, 12 comprimidos de Roupinol. Você não sabe o que é 12 comprimidos de Roupinol dentro de uma garrafa de Campari, não, irmão. Isso assim, e de repente tu tem que bater assim, você fala assim, agora eu estou andando na onde? Na lua. Não dá de jeito, Simão. Minha tia me contou, eu estava conversando com o poste. E era um papo muito doido, irmão. Ele abria a boca para mim, conversava, e eu olhava para ele, pois é, cara. E eu conversando com o poste, minha tia me pegou. Irmãos, era muita loucura, irmão. Misericórdia, o pastor era tudo lascado, irmão. Era muito lascado, pastor. E eu fiquei mais ou menos, irmão, foi umas 24 horas louco. Sem saber se onde eu estava, onde eu não estava, e louco, doido de tudo. A Jos quis ajudar e ajudando, irmãos, e aquele trem muito doido, é loucura total, irmão. Você não está entendendo o que é esse trem, não. Então eu estou falando de problemas que Deus nos dá a opção de, fala comigo, de resolver. De falar, eu nunca mais vou viver isso, eu preciso falar assim, melhorar. Irmãos, eu passei 2 anos para me ser liberto, mas foi 2 anos de muita Bíblia, muito jejum. Não, irmão, jejum você não está entendendo, não, irmãos. Porque uma pessoa que quer ser liberta tem que jejuar. Sem jejum não liberta, não, irmão. Tem que jejuar. E eu fazia um jejum atrás de outro, mas jejum atrás de outro, era jejum. Irmão, eu jejuei tanto nessa vida que eu falo a verdade para você. Eu já tenho até problema de estômago. Uma vez eu fiz um jejum de 100 dias, uma só refeição. Jantava 6 horas, noite 6 horas. Fui 100 dias assim. 21 dias a pão e água. 2 vezes, irmãos, no ano. Perder 17 quilos. 7 dias só na água. Irmãos, isso era constante, assim, ó, um atrás do outro. Para Deus quebrar essa, fala comigo, ver a natureza. Então, quando a gente vê Moisés, irmãos, nesse lugar onde o inimigo achou que era para matar, e Deus falou, é aí que eu vou trazer vida. Deus usou, na verdade, como um canal de vida para promover Moisés. E o inimigo achou, agora ele está no rio, é fácil de matar. E Deus está falando, agora eu estou onde eu queria que eu estivesse. É agora que eu vou tratar. Sabe qual é o nosso maior problema? Quando Deus começa a tratar, a gente enche e tira do Nilo. Não, meu filho não vai ficar no Nilo, não. Vou tirar do Nilo, ué. No Nilo tem crocodilo. No Nilo tem correnteza forte. Não, meu filho não vai ficar no Nilo, não. Aí Deus fala, era o lugar que eu ia transformar, você tirou. Fala para o seu irmão, deixa ficar no Nilo. É no lugar que vai haver a transformação. Queria ser o filho para ser uma pessoa forte, irmão, não para ser um banana. Queria ser o filho para ser uma mulher de Deus, não para ser uma perdida, irmãos.
É difícil pregar isso que eu estou pregando. Mas é a única coisa que eu tenho para pregar, não tem outra coisa. Mas é a verdade, irmãos. Ah, não, meu filho vai ficar no Nilo, não, deixa eu tirar. Não, irmãos. É lá que Deus vai promover. Lá o diabo está achando que vai matar e Deus está falando, é aí que eu vou transformar. É aí que eu vou mudar, fala comigo, as coisas. Sim ou não, irmãos? Eu creio nisso. Esse dia nós estávamos na casa de Natanael, Natanael revelou a Letícia. Não foi, Natanael? Falou, Letícia, Deus está me mostrando que Deus vai fazer algo com o seu cabelo. Era uma estética do seu cabelo. Você acha que eu não tenho dinheiro para pagar uma progressiva para minha filha? Então vocês acham que eu não tenho dinheiro para pagar um trem desse? Tem, mas eu não vou pagar. Deus usou o Natanael. Natanael do céu, glória a Deus, eu estou orando e Deus ouviu minha oração. Então eu vou ganhar? Foi, vai, não de mim. Deus arrumou alguém. Ela tem que ter as experiências deles, irmãos. Põe seu filho para orar. Põe seu filho para buscar pelo brinquedo, irmão. Para clamar por alguma coisa. Põe ele para fazer jejum de balinha. Faz nessa semana sem balinha, moço. Meus filhos já jejuou demais balinha, irmãos. Você está achando que eu estou criando filho para ir para o inferno? Vai não, irmãos. Jejum, irmão. Quantas vezes a Laura, irmão? A Laura é correria, irmão. Você é fera. Ninja, a Letícia também. As duas sem comer doce. Pai, nada de negócio de pai. Não vai comer balinha. Sem balinha essa semana. Nós estamos num propósito, nós estamos em guerra, minha filha. E é com Satanás. Ah, estou entendendo. Então vamos embora então. Só você fala do diabo e eles ficam firmes. Entendeu, irmão? Aí o Natanael foi lá, passou lá. Foi, Natanael, passou lá. Natanael, ele disse, eu vejo isso, Deus te dando. Eu falei, glória a Deus, estou fora. Não é comigo não, irmão. Entendeu isso aí? Está orando firme para pagar um tal de progressiva. Pensa nisso. Coisa mais doida. Eu nem sei quanto custa um trem desse. Quanto custa? Hã? É orando e juntando dinheiro. É 400? Vai orar muito. Vai clamar, irmão. Ainda bem que Natanael já revelou. Aleluia, irmão. É isso aí. Aí você fica querendo dar tudo, seu filho está lá no Nilo, você está querendo tirar. Ela está no Nilo da progressiva, irmão. É lá que Deus vai promover, sim ou não, irmão? Aí passa na casa do Natanael, o Natanael já libera a palavra. Eu falei, meu Deus, a pessoa se eu tiro do Nilo, dessa o cabelo da menina quebra os pedaços? Para de querer ficar tirando do Nilo aquele que tem que estar no Nilo. Quem está entendendo? Miriam olhou de que longe? Que tanto? De longe, irmão. Ela foi lá, arrancou o menino? A mãe dela falou assim, você pode olhar, mas não tira o menino daí não. É aí que Deus quer que ele esteja. Porque aí era onde é a sentença de morte, é aí que eu vou promover. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Misericórdia, deu nem para pregar. Vou acabar, irmão. Olha o versículo 4. Sua mãe e sua mãe. E sua irmã postou-se de longe, escondeu e ficou só olhando, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se, e as donzelas também, passeava pela onde? Fala comigo, se você deixar no lugar que é para ficar. Não fala comigo, se você deixar no lugar que é para ficar, Deus vai levantar alguém para tirar. E não só tirar, mas para promover. Uau, quem pegou? Quem pegou? Quem pegou aí? Estava passando lá e viu. Olha o versículo 6. Abriu e viu o quê? O menino. E eis que o menino, fala comigo, chorava. E ela o quê? Moveu-se de quê? Dele. E disse, dos meninos, dos hebreus, é este. Aqui é que está achado o negócio. Fala comigo assim, Deus zomba dos seus inimigos. Fala assim, Faraó baixou um decreto para matar todos os meninos. Fala com você, mas sabe o que Deus faz? Esconde o menino lá no palácio de quem mandou matar.
Deus tem esse poder, irmão. Estou mandando matar esses meninos, tem tempo. Como que esse menino vai vir para cá? Deus falou, vai, você vai cuidar. Vai educar, ele vai estudar, ele vai se tornar general, vai vencer batalha, vai aprender todas as línguas, todas as artes de guerra, toda a ciência de engenharia. Entenda isso, ele vai falar outras línguas, você vai cuidar desse menino aí dentro do palácio. Aquilo que você estava até achando que você ia matar, eu estou pondo aí para você guardar e ainda cuidar. Olha o poder desse Deus, irmão. Quem crê nisso, toma posse. Olha que coisa forte, versículo 7. Então disse quem? A irmã de quem? Uau. Fala, a irmã de Moisés. Você sabia que Miriam é mais velha que Moisés? 10 anos. Moisés, quando voltou do Egito, tinha 80. Miriam tinha 90. E aqui ela tinha 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, Miriam estava com um grande problema para ser, na verdade, resolvido. Sim ou não? Porque foi ela que viu e ela que acompanhou. Olha que coisa, ó. Irei chamar uma que é para ti. Fala comigo, fez pergunta. Entende o que eu disse? Antes de um problema resolvido, tem sempre uma pergunta. Destravou o propósito. Fala assim, destravou o propósito. Olha lá, ó, nesse momento, olha a coisa, nesse momento que algo incrível aqui acontece. Eu anotei aqui bem claro. Miriam, irmã de Moisés, que assistia de longe o que acontecia com seu irmãozinho, aproximou-se de quem? Da filha de Faraó. E lhe faz fala com pergunta. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Tem problema que a gente não quer aproximar e quer resolver de longe, e não vai. Ela se aproxima da mulher, sim ou não? A mulher era um problema ou não era? Até então, sim ou não? Tem problemas que nós quer resolver de longe e não tem como, tem que aproximar para resolver. Olha aquilo que ela fala. Olá, eu anotei aqui. Olá, com licença. A senhora gostaria que eu buscasse uma babá das hebreias para cuidar do menino? Fez uma pergunta. A pergunta sugestionou uma ideia. Gerou, na verdade, fala comigo, um destino. Para ele. Fala assim, para ele. Porque a pergunta que ela fez sugestionou um destino, gerou um destino para Moisés, sim ou não? E ela respondeu o quê? Sim. Sabe o que ela está querendo dizer? Sim, pode resolver aquilo que você começou a perguntar. Resolve. Ela vai e chama quem? Aí, bem claro, cuide desse menino, ó, para mim. E eu pagarei o quê? Teu salário. A promessa de Moisés, fala comigo, era libertar o povo. Para o povo não ser mais o quê? Escravo. Quando Miriam chama a mãe e a mãe vem, fala comigo, ela não só resolveu um problema, mas começou a estabelecer um propósito que Deus faria quando ele fosse grande. Porque quando a mãe chegou, fala comigo, ela deixou de ser escrava. O menino podia chorar o quanto quisesse. Sim ou não? Tem um menino chorando lá na região tal. Qual casa? Não, aquela lá, a filha de Faraó mandou ela cuidar. E aquele menino pode chorar o tanto que quiser. E ela está cuidando, ainda tem salário. Nem escrava ela é mais. Ah, não, vamos pegar. Não, aquela casa lá não pode pegar aquele menino, que aquele menino ele é guardado pela filha do Faraó. Não tem como mexer com aquela criança, é para ele ficar, até ele ficar maior. E quando ele for maior, ela vai resolver o que é para fazer. Entenda, Moisés, com 3 meses de idade, começou, entenda, por Miriam, que resolveu enfrentar o problema, chegar perto dele, fazer pergunta e resolver. Com o problema que você está hoje, quantas perguntas você tem que fazer para resolver? O que está acontecendo? Por que está desse jeito? O que está sucedendo? O que eu preciso fazer? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso acessar? O que precisa ser feito? Sim ou não, irmão? Com apenas 3 meses de idade, Moisés começou a cumprir, fala comigo, seu destino na terra. E libertou, fala comigo, a primeira pessoa. Fala assim, do seu povo. Que era a sua própria mãe. Uau, irmão. Eu fiquei pensando nisso, falei, Jesus, como o Senhor é lindo, Pai. Joquebede deixou de ser escrava para se tornar uma funcionária salariada da filha de Faraó. Porque Miriam resolveu fazer pergunta.
num problema que estava sendo gerado. Então entenda isso nessa noite. Deus está querendo nos dar nessa noite a capacidade de resolver problemas difíceis. Porque eu sou, na verdade, eu sou resultado dos problemas que eu falo comigo, que eu consigo resolver. Porque na vida você é conhecido pelos problemas que você cria e por aqueles que você resolve. Você pode ser, na verdade, o problema ou ser a solução do problema. Quem pegou o mistério, irmãos? Eu gostaria que você ficasse de pé no nome de Jesus. Fique de pé. E nós vamos orar. E nessa oração eu quero orar só para quem tem problemas grandes. Problemas espirituais, problema sentimental, problema de vício, problema financeiro, que você fala, meu Deus, é impossível ser resolvido. Não tem jeito, não está na minha mão, eu não posso fazer nada. Eu não tenho acesso, é a burocracia do homem, eu estou debaixo de uma burocracia do homem, tem um papel lá que só o homem solta. É esse tipo de coisa que Deus quer entrar e falar, eu mando lá naquela repartição. Eu vou soltar o que está preso, eu vou liberar o que está travado, eu vou vender o que está preso, na verdade o que não vende, há anos não consegue vender. Nessa noite eu quero orar, irmãos, com você. Talvez você fale, pastor, eu estou com um vício, eu não consigo sair desse vício, eu sou viciado em droga, eu sou viciado, na verdade, em pornografia, eu sou viciado em mentir, eu sou viciado em enganar, eu sou viciado em ser orgulhoso, eu estou passando um veneno, mas não consigo abrir mão do meu orgulho. É um problema, irmãos. Gente que está no perrengue, vive sofrendo, mas mesmo assim ainda é orgulhoso. Misericórdia, meu, como tem pessoas assim. Você está vendo a pessoa vivendo um veneno e ainda continua no orgulho. Irmãos, Deus acha a gente, não é quando a gente sobe o nariz, mas é quando a gente desce a face. Nessa noite Deus quer me ajudar e te ajudar a resolver problemas difíceis, coisas que nós não conseguimos fazer. Eu só cheguei até aqui, irmãos, porque Deus me socorreu, me ajudou a resolver coisas impossíveis que eu não podia resolver. No dia da minha última audiência, era noivo, né, Josi? Era noivo, né? Eu falei, Josi, eu vou tirar a aliança, vou te entregar. Se eu for descer para você, pai, tamo aliança. E ela falou assim, não, você não vai descer não, você vai sair, nós vamos embora. Aí tinha fé, viu, irmão? Eu com a aliança grossona de ouro, top de linha. Lá na cadeia ia virar fumaça, rapidinho. Ela falou, não, guarde sua aliança, vai sair daqui andando comigo hoje. Tem problemas, irmãos, que nós precisamos usar a nossa fé. Tem problemas que nós precisamos usar a nossa ação. Tem problemas que nós precisamos usar a nossa voz. A senhora desejaria que eu chamasse algumas amas das hebreias para que cuidasse do menino? Ela falou, sim, pode buscar. Ela foi lá, chamou Joquebede, a mãe do menino. Irmãos, se a gente acessar essa palavra nessa noite, eu te garanto, esse ano você vai evoluir e resolver grandes problemas, coisas impossíveis, demandas impossíveis, coisas que você não consegue liberar. Porque tem gente que está com rancor no coração, é um grande problema. Tem gente que está com a culpa, é um grande problema. Tem gente que foi humilhado e não consegue perdoar, está com problema aí no coração. Tem gente que está passando um fracasso, é um problema, está aí no coração. Tem gente que fez besteira, perdeu tudo, está humilhado, envergonhado e não consegue se libertar, está com um grande problema, irmãos. Deus nessa noite quer nos ajudar a abrir mão dessas coisas e falar, Senhor, toma a direção da minha vida, me ajude, eu não dou conta, é verdade, eu não consigo, não, por mim mesmo eu não consigo fazer, eu preciso da sua ajuda, Espírito Santo. Eu preciso que o Senhor me socorra, eu preciso que o Senhor me dê a direção, eu preciso que o Senhor me mostre o caminho, eu preciso que o Senhor me fale o que eu devo fazer nessa situação, porque eu estou cansado de lutar por mim mesmo, eu estou cansado de dar murro em ponta de prego, eu estou cansado de tomar as minhas próprias decisões e as coisas não mudar, e eu viver essa dificuldade dia após dia, de novo e de novo e de novo. Chega! Deus hoje está te dando a capacidade de resolver problemas difíceis, e todo mundo que tem a capacidade de resolver grandes problemas não tem como não ser promovido. Aonde está o seu problema? Na sua casa, com a sua família, com o seu esposo, com os seus filhos? É na conta bancária? É espiritualmente? É emocionalmente? Aonde está a sua dificuldade nessa noite?
Todo mundo que entrou aqui entrou com problemas espirituais, problemas físicos, problemas sentimentais, problemas na alma. Eu não sei onde está a sua dor, mas eu quero te dizer, Jesus é o remédio para ela. Jesus é o bálsamo para essa dificuldade. Jesus é que pode nos salvar, irmão, do meio do Nilo. Porque existe o tempo certo de ser tirado de lá. Miriam não podia ter arrancado, e nem Joquebede. Tinha de ser a serva da filha de Faraó. Porque tem hora que aquilo que eu acho que não vai ajudar é onde eu vou ser promovido. Moisés mamou, e quando ele desmamou, ele foi entregue à mulher. E lá ele viveu 40 anos, sendo preparado para uma grande missão. O maior líder que já existiu nessa terra. Homem. Nessa noite eu quero que você se automapeie, você mesmo. Feche seus olhos comigo. Porque quem não se automapeia não se localiza. Não seja orgulhoso, irmãos. Acesse sua dificuldade. Seja sincero, fala: Deus, eu estou com essa dificuldade mesmo. Eu preciso de ajuda, eu não dou conta sozinho. Já fiz muita besteira nessa vida. Eu preciso das suas mãos para me guiar. Eu preciso das suas mãos para me dar destino. Eu preciso do teu Espírito Santo para ser uma voz que fala comigo e me coloca num lugar de excelência. Eu preciso da tua palavra que me guarda e me protege. Eu preciso da tua palavra que traz destino e traz propósito. Eu preciso, ó Deus, do seu entendimento da tua palavra. Eu preciso acessar, Deus, essa dificuldade que eu estou enfrentando. Transformações e mudanças visíveis e palpáveis. Eu preciso, Deus, que o Senhor me socorra nessa noite. Porque eu não quero ser, na verdade, parte desse problema. Eu quero ser, na verdade, solução dessa dificuldade que eu estou enfrentando. Porque eu creio nessa noite que o Senhor pode mudar a história da minha vida e mudar essa dificuldade que eu estou enfrentando. Porque a minha paz tem preço. Eu não vou ficar na agonia desse problema. Eu não vou ficar, na verdade, negociando a minha paz. Eu não vou negociar a minha paz com coisas. Eu não vou abrir mão da paz do Senhor na minha vida por causa de problemas, por causa de coisas. Eu não vou deixar de ler a Bíblia por causa de dificuldade. Eu não vou deixar de ler a Bíblia por causa de problemas. Eu não vou deixar de adorar por causa de problemas. Eu não vou deixar de buscar o Senhor por causa de dificuldades. A sua paz tem muito valor para você negociar com coisas baratas, com pessoas baratas e com coisas baratas, com coisas que não faz sentido. Uau! A paz só é possível quando a capacidade de perdoar torna-se maior do que o desejo de estar certo. Na dificuldade que você está enfrentando, você não está certo, meu querido. Você só precisa reconhecer isso. Nós precisamos acessar o perdão de Deus e também nos perdoar. Tem gente que não consegue se perdoar. Deus já perdoou, ele ainda continua ele vivendo naquele tempo e não consegue abrir mão e se perdoar e seguir em frente. Não consegue avançar, não consegue vencer os vícios, não consegue deixar de ser cabeça dura. Porque tem gente que é cabeça dura. O problema dele é só ser cabeça dura. A pessoa está lá dando um conselho, está falando do jeito que é. Não, ele quer fazer diferente. Ele não quer ser uma pessoa normal, não inteligente. Ele quer ser uma pessoa escassa, uma pessoa mesquinha, uma pessoa problemática, uma pessoa frustrada. Deus nessa noite quer te ajudar a resolver problemas. Hoje é o primeiro dia da semana e eu profetizo sobre a sua vida. Você está começando ele, resolvendo grandes problemas. Problemas pessoais, problemas conjugais, sentimentais, familiares. Nessa noite Deus quer te acessar o seu coração. Mas você precisa deixar o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite. Esse tipo de palavra é um tipo de palavra, ela é pessoal, ela é direcional, ela é intencional, ela é dirigiva. Ela vem de confronto à nossa realidade da nossa vida. Você pode até querer continuar nesse mesmo problema, mas é opção sua. Você decide.
Hoje você recebeu a instrução para resolver coisas grandes e difíceis. Eu te digo uma coisa: não tem nada demasiadamente difícil para com o Senhor que Ele não possa fazer. Ele disse no livro de Jeremias: porventura alguma coisa difícil para mim? Porventura alguma coisa que eu não posso fazer? Porventura alguma coisa que eu não posso transformar? Só basta nós abrirmos o coração e Deus muda. Só basta nós abrirmos o nosso coração e Deus opera sobre as nossas vidas. Só basta nós abrirmos o nosso coração nessa noite e deixar o Espírito de Deus manifestar nas nossas vidas. O que você está esperando? Tem gente que está aqui dentro, que está nos assistindo, que precisa ter um tempo com Deus, que é chamado tempo do conserto, de olhar para si mesmo e falar: Deus, eu sou o problema. Não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi as experiências difíceis. Eu estou assumindo, Jesus, eu sou o problema. Eu estou com dificuldade. Sou eu, me ajude a resolver. Eu não posso ficar esperando mudar o outro, mudar as circunstâncias, mudar o passado, porque tem gente que acha que vai mudar o passado. Não, irmãos. Eu sou o problema. Eu preciso resolver, Jesus, me ajude. Nós precisamos viver esse tempo desses dias. Uma igreja madura que entende o propósito de Deus, que entende a palavra, que toma posse daquilo que Deus está ensinando, que toma posse daquilo que Deus está fazendo nessa noite, porque Deus nessa noite está querendo nos ajudar a nós, eu e você, a resolvermos coisas complicadas nessa noite. E eu profetizo isso sobre a sua vida no nome de Jesus. Que a presença do Espírito Santo venha sobre a sua vida nessa noite, e que você acesse esse lugar aonde você e você mesmo se encontra, e comece a se perguntar: eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom filho? Quais são os problemas que eu estou enfrentando hoje? Que nós conseguimos reclamar do presente, mas esquecemos o que plantamos, na verdade, do passado sem resolver, porque o nosso passado mal resolvido, infelizmente, é uma tragédia. Porque quem está preso no passado não consegue viver o presente, e não consegue visualizar o futuro. Resolva o seu passado nessa noite. Resolva o seu passado com você mesmo. Abra mão dessas ignorâncias. Abra mão dessas teimosias. Abra mão, irmãos, dessas feiuras. Decida ser melhor e não querer melhorar o outro. É uma chave poderosa que eu te ensinei nessa noite. E eu creio que o Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele está nos ensinando a parar de ficar culpando as coisas e assumir para nós mesmos: eu preciso de ajuda, eu quero resolver, eu preciso ser solução e não o problema. Eu quero ter a capacidade de resolver problemas difíceis, porque quem resolve grandes problemas tem lugar de destaque. Eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração de onde você está. Deus nessa semana vai te marcar, e você vai conseguir acessar nessa noite uma transformação, e você vai produzir resultado nessa decisão que você está tomando. Talvez envolve sua casa, sua família, envolve outras coisas, mas eu quero dizer, você hoje tomando a decisão de ser solução, e de não ser só o problema, mas de você ser a solução do problema, de você se aproximar do problema e fazer pergunta para ele. A senhora quer que eu chame uma ama de leite para essa criança? Miriam se aproximou do problema e não fugiu dele, ficou procrastinando ele, não ficou esperando o que ia acontecer. Ela foi lá e resolveu. Chamou a mãe do menino, que era a sua mãe,
E ela agiu de muita sabedoria. Não falou que era a mãe dela. Não falou que era seu irmão. A nossa maior dificuldade é que no problema a gente conversa demais e não resolve. Que nessa noite Deus te dê sabedoria, para que no meio das dificuldades que você está, você fale menos, porque tem menos risco de você pecar. E você falando menos na dificuldade que você está, Deus tem mais liberdade de agir na sua dificuldade. Porque quanto menos você falar, mais confiando você está em Deus. Menos você reclama da sua dificuldade, mais você está confiando em Deus. Com a mão no coração, diga assim: Espírito Santo, nesta noite eu fui instruído, eu fui direcionado a entender que as dificuldades, os problemas que eu estou enfrentando, todos têm solução em Deus, na sua palavra. Fala todos, fala tem como se resolver com ações e atitudes certas no Senhor. Fala: Senhor, eu aprendi que eu preciso cuidar da minha vida e me melhorar a cada dia. Fala: eu não consigo melhorar a vida de ninguém sem primeiro melhorar, transformar a minha própria vida. Fala: eu desisto de querer melhorar a vida do outro. Eu preciso melhorar a minha vida. Fala assim: eu abro mão nessa noite. Não, fala bem forte: eu abro mão nessa noite. Fala mais forte: eu abro mão nessa noite. Fala assim: eu recebi um desejo. Fala assim: de melhorar a minha própria vida e desistir de querer melhorar a vida de alguém. Fala comigo: eu vou melhorar a minha própria vida. A frase é tão clara: se você deseja melhorar alguém, melhore a si mesmo. Irmão, se você sair desse culto e decidir melhorar você mesmo, esse ano não tem como ser normal para você. Esse ano não tem como ser comum. Você vai conquistar grandes coisas. Portas vão se abrir, mudanças vão acontecer, acessos vão ser gerados. Você vai transformar de maneira profética. Irmãos, porque se melhorar, se você mudar a maneira de pensar, você muda a maneira de agir. Se você conectar uma melhora mental e começar a melhorar a maneira que você está pensando, você começa a melhorar a maneira que você está agindo. Fala assim: Satanás, sai do meu caminho, sai da minha estrada, sai da minha casa, sai da minha família. Fala: demônios que buscam a minha derrota, que buscam meu fracasso. Fala assim: eu te dou uma ordem, pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, eu te dou uma ordem, no mesmo caminho que veio, Senhor, faça ele voltar por 7 caminhos. Fala comigo: eu dou uma ordem no mundo espiritual, tudo que é meu, que está retido, que está preso, eu dou uma ordem: solta, em nome de Jesus. Fala: eu vou soltar o que está me prendendo, o que está me impedindo de prosperar. Mas eu também dou uma ordem: Satanás, solta os sonhos, os objetivos, solta o vigor, a força, a coragem, a determinação, a ousadia, a convicção. Fala: eu te dou uma ordem: sai do meu caminho,
sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus negócios, sai dos meus sonhos, sai dos meus projetos. Fala, eu acessei a habilidade de resolver problemas difíceis. Fala, eu tomo posse. Fala comigo, eu creio que nesse momento os anjos do Senhor estão agindo a meu favor. Fala, levante a mão para o céu e fala assim: eu libero uma palavra que pelo dedo de Deus, faz assim com o dedo, ó, pelo dedo de Deus, que os demônios são expulsos. Fala, eu dou uma ordem com a autoridade do nome de Jesus, porque Ele nos deu poder e autoridade. Fala, eu dou uma ordem pelo dedo de Deus, que os demônios são expulsos. Fala, eu recebo essa autoridade nessa noite, e eu dou a ordem do mundo espiritual. Esta semana eu vou viver o fruto de praticar essa palavra. Fala, eu vou voltar domingo que vem com um grande testemunho, com um grande problema resolvido, para a glória de Deus. Aplaudam Deus que nos ajuda a resolver problemas difíceis, coisas impossíveis. Ele pode, Ele pode, Ele pode. Levanta-se, Deus, e dispersa os nossos inimigos. Levanta-se, Deus, a nosso favor, e dispersa os nossos inimigos. Levanta-se, Deus, levanta-se, Deus, a nosso favor, e dispersa os nossos inimigos. Oh, Yarabadai Doko, Manai, Darabadai Doko, Yesi, Aramanai, Dakamanai. Deus, nessa noite está se levantando a seu favor, a favor da sua casa, a favor da sua família. Deus, nessa noite, se levanta a seu favor. Receba essa palavra. Deus, nessa noite, marcha na sua frente, no arraial da batalha. Essa peleja não é vossa, mas é minha. Nessa guerra não tereis que lutar. Josafá, fique tranquilo, essa peleja não é vossa, mas agora é de Deus. Salmos 46, Ed. E nós vamos ler, você vai embora com esse salmo. Salmos 46, nós vamos embora. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que você vai debaixo da veia dessa palavra e dessa revelação. Que Deus te prospere e te bendiga. Que Deus alargue as suas fronteiras. Que na sua casa haja fartura. Que sobre a sua despensa esteja abundância. Que a sua casa seja feliz e alegre. Que sobre a sua casa repouse a presença do Senhor. E que a mão do Senhor nessa semana te guie. Vai em paz no nome de Jesus. Está terminado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Aleluia.